A chuva caía fina lá fora, um véu cinzento que se estendia sobre a cidade adormecida, e o frio insistia em se esgueirar pelas frestas da janela, mordendo a pele desprotegida. Helena, aconchegada sob o edredom surrado que a acompanhava por décadas, sentia a umidade infiltrar-se nos ossos, um eco do cansaço que parecia morar em cada articulação de seu corpo. Ao levantar, o espelho do banheiro lhe devolvia a imagem de uma mulher que o tempo havia talhado com mãos pacientes, mas implacáveis. As rugas, finas teias de aranha ao redor dos olhos, contavam histórias de risos esquecidos e tristezas caladas. Os cabelos, antes castanhos, agora eram um campo prateado que insistia em desafiar a gravidade, moldando um ninho rebelde que ela já não se esforçava para domar. Ela se olhava, mas era como se a imagem não fosse dela de verdade. Era um invólucro, um contorno que preenchia o espaço, mas que ninguém parecia notar. Ninguém a via, não de verdade, no ônibus matinal. Espremida entre jovens apressados e a geração seguinte de adultos mergulhados em seus próprios mundos digitais, Helena era apenas um volume a mais. Seus olhos vagavam pelas paisagens urbanas, observando a vida em movimento, as cores vibrantes, os sons estridentes, mas tudo parecia passar através dela, sem deixá-la uma marca, sem dela levar um pedaço. Era um fantasma que respirava, uma presença silenciosa que se tornara especialista em ser invisível. Essa invisibilidade, no entanto, não era uma dádiva, mas uma ferida aberta, uma dor silenciosa que se instalara em seu peito há anos, transformando-se num muro, uma muralha que a protegia da expectativa e, ao mesmo tempo, a aprisionava. Ela se via como uma testemunha da própria vida, sentindo-se, muitas vezes, como uma página em branco num livro já escrito, aguardando uma tinta que nunca chegava para preencher seu próprio enredo. Seus passos na calçada, firmes apesar da artrose que começava a dar as caras, pareciam não fazer barulho para o mundo, como se o asfalto absorvesse o som, assim como a vida absorvera sua essência ao longo dos anos. A xícara de café quente em suas mãos, o aroma reconfortante que ela tanto amava, parecia ser o único elo concreto que a conectava à realidade palpável, um pequeno consolo em um universo de desfoque. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais a gente a saber que a história de Helena está chegando onde precisa. Essa invisibilidade não era de hoje. Ela tinha raízes profundas, enterradas em um passado que a moldou em silêncio. Décadas de um casamento onde a voz dela se tornou um eco distante, abafado pela indiferença de um homem que a via como uma extensão da casa, uma figura decorativa, útil para cuidar das aparências, mas sem vida própria, sem desejos, sem um coração pulsante a ser amado. Ele, imerso em seus próprios afazeres e em um mundo que não a incluía, havia tecido à sua volta uma teia de solidão que, com o tempo, ela aprendeu a chamar de sobrevivência. Os toques eram ausentes, as palavras de carinho, esquecidas. O amor, uma miragem distante. Ela se tornou especialista em existir sem ocupar espaço, em amar sem ser amada, em ser esposa sem ser vista. A rotina era um carrossel sem fim, onde os dias se misturavam em uma pasta monótona de tarefas e obrigações, e as noites eram povoadas por um silêncio pesado que se estendia entre os lençóis frios da cama de casal. Não havia traição explícita, não havia gritos nem portas batidas. Havia algo muito mais insidioso, a ausência de afeto, de reconhecimento, de paixão, a ausência que corroía a alma, que transformava a mulher vibrante que um dia ela fora em uma sombra de si mesma. Ela aprendeu a se camuflar, a se diluir na paisagem da própria casa, a ponto de, por vezes, esquecer quem ela era. Os espelhos viraram inimigos, revelando uma mulher que não se reconhecia mais, cujas rugas e cabelos grisalhos eram apenas o testemunho de um tempo que havia passado, sem que ela se sentisse vivida. A pele, outrora macia e cheia de promessas, agora era uma tela de memórias doloridas, um mapa de ausências que a fazia temer o toque, temer a revelação de seu próprio corpo, por medo de que o que fosse revelado não tivesse valor, não tivesse beleza, não tivesse mais vida. Essa era a ferida mais profunda de Helena, o pavor de que sua própria pele, marcada pelo tempo e pela invisibilidade, fosse um obstáculo intransponível para qualquer nova forma de afeto. Um atestado de que ela estava destinada a viver à margem para sempre. 2 manhãs depois, o cheiro de pão fresco misturava-se ao burburinho da feira livre. O sol, ainda tímido, tentava romper as nuvens preguiçosas que se espalhavam pelo céu. Helena, com a cesta de palha no braço, desfilava entre as bancas de legumes vibrantes e frutas coloridas. Seus olhos, acostumados à paleta de cores da natureza, fixavam-se agora nos matizes da vida cotidiana, buscando um repolho roxo perfeito, um maço de couve que prometesse frescor. Ela se sentia em seu elemento,
navegando naquela coreografia de compras e trocas, mais uma sombra entre tantas, movendo-se com a precisão silenciosa de quem não quer perturbar o fluxo. A dor no joelho esquerdo era uma velha companheira, um lembrete constante da idade que pesava, mas que ela ignorava com a obstinação de quem sempre teve que seguir em frente. De repente, uma voz grave e calorosa que ela reconheceu do dia na floricultura cortou o ar perfumado de especiarias. Dona Helena? Ela se virou, um leve sobressalto no peito. Ali estava ele, Arthur. O sorriso era um convite gentil, os olhos mareados de uma bondade que desarmava. Nas mãos, segurava um pequeno pote de cerâmica, com uma orquídea miniatura de pétalas roxas quase pretas, a mesma que ela tanto admirara, mas não levara, por receio de gastar demais. A senhora deixou cair este bilhete na loja e eu achei que deveria trazer. É a orquídea que a senhora estava namorando. O dono da loja me disse que a senhora a desejou muito. Eu a trouxe para a senhora. Helena sentiu um rubor nas bochechas, algo que não acontecia há décadas. O calor subiu por seu pescoço, trazendo à tona uma timidez esquecida. Estendeu a mão, hesitante, para pegar o vaso delicado. Não precisava, seu Arthur. Que gentileza. Mas não posso aceitar, não. A voz dela era um fio, quase inaudível, acostumada a não ser ouvida, a não se fazer presente. Era um reflexo automático de uma vida inteira de recusas e de não merecimento. Ela, que sempre fora a cuidadora, a provedora, a pilar silencioso que sustentava tudo à sua volta, não sabia como receber. A ideia de que alguém se desse ao trabalho de voltar para lhe entregar algo, de lhe dar um presente, era tão estranha quanto perturbadora. Uma lembrança fugaz de seu marido, que jamais lhe trouxera sequer uma flor colhida no próprio jardim, passou como um raio por sua mente, solidificando ainda mais o muro de invisibilidade que a cercava. Arthur, porém, não recuou. Seus olhos, sábios e gentis, fixaram-se nos dela, e Helena sentiu um calor diferente, algo que parecia penetrar as camadas de neblina que a envolviam. Faça um favor a mim, dona Helena. Aceite. É um pequeno gesto. Eu vejo o quanto a senhora ama as plantas, o quanto cuida delas. E esta aqui parece ter sido feita para as suas mãos. Ele não esperou a resposta. Depositou o pequeno vaso na cesta de palha, entre o repolho e o maço de couve, e o brilho escuro das pétalas parecia acender uma luz ali, no meio da sua feira. Helena não soube o que dizer, apenas balbuciou um agradecimento. Arthur sorriu, um sorriso genuíno que parecia aquecer o ar frio da manhã. A senhora parece carregar muito peso. A sua cesta está cheia. Posso acompanhá-la até em casa? Ou pelo menos até o ponto de ônibus? Novamente, o impulso da recusa a dominou. Ah, não, seu Arthur. Não precisa. Eu moro aqui perto, dou conta. Não quero dar trabalho. Sou velha para essas coisas. Eu me viro. Sempre me virei. A última frase escapou quase como um lamento, um atestado de independência forçada que soava mais como solidão. Ela se encolheu, quase implorando para que ele a deixasse voltar à sua bolha de anonimato. A ideia de alguém se preocupar com seu peso, com seus ombros, era uma intrusão inesperada, um convite a uma vulnerabilidade que ela havia jurado nunca mais sentir. Mas Arthur não se moveu. Aquele homem, com seus cabelos grisalhos bem cuidados e o olhar sereno, tinha uma insistência que não era invasiva, mas profundamente acolhedora. Ele se aproximou um passo, sem tocar, apenas diminuindo a distância entre eles. Dona Helena, com todo o respeito, não é trabalho, é um prazer, e a senhora não é velha para gentilezas. Ninguém é. Pelo contrário, a vida nos mostra que o tempo nos ensina a valorizar ainda mais esses pequenos gestos. Ele fez uma pausa, e Helena sentiu o peso do olhar dele sobre ela, um peso diferente de qualquer outro que já a tivesse avaliado. Não havia julgamento, nem desejo, apenas uma atenção que era quase palpável. Eu vejo a senhora, vejo as suas mãos que trabalham, vejo o seu cuidado com as plantas, que é a mesma força que a senhora tem para cuidar da vida. Eu vejo a beleza que existe na sua experiência, nas suas marcas, aquelas palavras. Eu vejo a senhora atingiram Helena como um trovão silencioso. Foi como se, pela primeira vez em muitos anos, alguém tivesse realmente olhado através do véu, tivesse desfeito a invisibilidade que ela construíra em torno de si. A garganta apertou, e os olhos, que haviam prometido não chorar mais, arderam ligeiramente. Ele a via. Não apenas o corpo envelhecido, não apenas a jardineira, mas a mulher por trás da couraça. A mulher que sentia, que amava, que desejava. Arthur estendeu a mão, não para tocá-la, mas para indicar o caminho. Me permite? Não precisa falar nada. Apenas aceite o meu desejo de fazer um pouco de companhia. Helena hesitou um instante, o muro de proteção rachando em seus alicerces. O cheiro de terra molhada da orquídea em sua cesta parecia sussurrar para ela. Era um aroma de vida, de renascimento. Era uma promessa.
Ela finalmente assentiu, um movimento quase imperceptível. Juntos, eles caminharam pela feira e, pela primeira vez em muito tempo, Helena não se sentiu uma sombra. Ela sentiu a presença de Arthur ao seu lado, o calor de sua gentileza, e por um instante, a dor no joelho pareceu um pouco menos insistente. Ele não a via como um móvel antigo, como seu passado a havia visto. Ele a via como uma orquídea rara, cheia de uma beleza complexa e resiliente, digna de ser admirada e cuidada. Ele a via, e esse simples fato, por si só, era um ato de cura. Os dias se seguiram, tecendo uma nova e delicada tapeçaria na vida de Helena. Arthur começou a aparecer em sua rotina com a sutileza de uma brisa, mas com a constância de uma nascente. Um café na padaria depois da missa de domingo, uma conversa sobre as nuances das orquídeas que ele agora cultivava para ela, uma carona inesperada em um dia chuvoso, pequenos gestos, mas que para Helena eram monumentos de atenção. Ela, que havia passado a vida cuidando de jardins, da casa, do filho e de um marido ausente, agora se via no centro de uma gentileza que a desarmava e a curava lentamente. Arthur abria a porta do carro, puxava uma cadeira na padaria, trazia um copo d'água sem que ela pedisse. E em cada um desses atos havia uma reverência por ela, uma validação que seu corpo, sua alma ansiavam por receber. Essa nova luz, contudo, não passou despercebida. Seu filho, Marcos, um homem de 40 e poucos anos, com a mente prática e o coração cauteloso demais, começou a observar a mãe com uma mistura de desconfiança e constrangimento. Um domingo, após Arthur deixá-la em casa, depois de um almoço leve e risadas soltas, Marcos a confrontou na cozinha, onde o cheiro de manjericão fresco parecia sufocar a tensão crescente. "Mãe, posso saber o que está acontecendo? Esse senhor? Arthur, ele está sempre aqui. Que intimidade é essa?" Helena, que descascava batatas para o jantar, parou, a faca repousando na tábua. A voz do filho, embora não fosse agressiva, trazia um tom de desaprovação que a encolheu por dentro. Era a mesma forma de controle disfarçado de cuidado que ela conhecia tão bem, vinda de outra geração. "Não está acontecendo nada demais, Marcos. Arthur é um homem gentil, um amigo. Conversamos, passeamos. É apenas companhia." Marcos riu, um riso seco e sem humor. "Companhia? Mãe, a senhora tem 62 anos e ele 70 e poucos? Por favor, não me venha com essa história de apenas amigos. Pessoas da idade da senhora não se conhecem assim na floricultura. E se ele for um desses aproveitadores, querendo seu dinheiro, sua casa, ou pior, querendo se aproveitar da sua ingenuidade?" A palavra ingenuidade a atingiu como um tapa. Ingenuidade. Ela, que havia enfrentado a vida com unhas e dentes, que havia sustentado a casa e criado o filho praticamente sozinha, era ingênua. A dor silenciosa que ela carregava há tanto tempo se avivou, misturada agora a uma raiva que raramente sentia. Ela virou-se para ele, os olhos escuros fixos nos dele. "Aproveitadores? Dinheiro? Marcos, escute o que você está dizendo. Eu passei a vida vivendo para vocês, para o seu pai, para você, cuidando dessa casa, abrindo mão de quase tudo que eu queria para que vocês tivessem uma vida digna. E agora que eu encontro alguém que me trata com respeito, que me vê, que me oferece uma gentileza simples, você vem me acusar?" As mãos de Helena tremiam ligeiramente, e a faca que ela segurava foi depositada com um baque na tábua. A solidão de anos de invisibilidade explodia em cada palavra. "Eu não sou ingênua, Marcos. Sou uma mulher que, pela primeira vez em muito tempo, se sente vista. Eu passei décadas sendo um móvel nessa casa, uma sombra. E agora, quando uma luz aparece, você quer apagá-la? Que ridículo! Ridículo é você achar que sua mãe não tem o direito de ser feliz, de ser cortejada, de sentir um pingo de calor na alma." Marcos tentou argumentar, mas Helena, com uma força que ela mesma desconhecia, o interrompeu. "Eu passei a vida vivendo para vocês. Agora é a minha vez. Se há risco, é um risco que eu escolho correr. E se houver amor, será um amor que eu mereço, independentemente da minha idade ou da sua opinião." Ele ficou em silêncio, chocado com a explosão de sua mãe, com aquela mulher que ele julgava conhecer tão bem, mas que se revelava agora com uma nova faceta. À noite, Helena desabafou com sua amiga de longa data, Clara, uma mulher de riso fácil e sabedoria ancestral. Pelo telefone, a voz de Clara veio como um bálsamo. "Ah, Helena, Marcos está com medo, bobo que só ele. Medo de perder a mãe que ele conhece, medo de que você tenha sua própria vida. Mas você não é um bibelô para ficar empoeirando na prateleira." Clara fez uma pausa e Helena ouviu o tilintar de gelo no copo da amiga. "Vai viver, menina. Seu coração merece se aquecer. Sua pele merece sentir um toque que não seja de frieza ou indiferença. Quantas de nós não tiveram essa chance? Vai e sinta. A vida é agora, não ontem.
As palavras de Clara ecoaram na alma de Helena, confirmando o que seu coração já sabia. Ela tinha o direito, ela merecia. A intimidade, quando chegou, foi como uma dança de descobertas e curas. Meses se passaram desde o primeiro encontro na floricultura. Os encontros com Arthur se aprofundaram em conversas noturnas, em mãos que se tocavam discretamente sobre a mesa do restaurante, em olhares que trocavam promessas silenciosas. Uma noite na casa dele, depois de um jantar preparado por Arthur, com o som suave de um jazz antigo e o cheiro de alecrim no ar, o beijo veio. Foi lento, terno, uma carícia que parecia dizer "eu te esperava". O momento de se entregar, porém, trouxe à tona o pavor mais antigo de Helena. No quarto, com pouca luz, Arthur a chamou para mais perto. Ela sentiu o coração disparar, o suor frio na testa. "Arthur, eu tenho medo da minha pele." A voz era um sussurro quase inaudível, carregada com o peso de décadas de invisibilidade e de uma autoimagem desfigurada. O corpo, marcado pelas rugas, pelas cicatrizes do tempo, pelo envelhecimento, parecia uma prova de que ela não era mais digna de um olhar de desejo, de um toque de carinho. Ela se sentia exposta, vulnerável, como um livro antigo cujas páginas amarelecidas pudessem ser rejeitadas. As memórias do marido, que a tocava por obrigação, ou que simplesmente não a tocava, ressurgiram, fazendo-a encolher-se. Arthur se aproximou, e Helena sentiu o calor do corpo dele, o cheiro limpo e suave de sua pele. Ele não a forçou, não a apressou. Apenas se ajoelhou suavemente diante dela, pegou suas mãos calejadas nas suas e as beijou com reverência. "Eu te faço confiar, Helena." Sua voz era um bálsamo, um voto. Ele ergueu o olhar para ela, e os olhos dele transbordavam de uma adoração que Helena jamais pensou que veria dirigida a si. "Não há nada na sua pele que eu não queira conhecer. Cada ruga, cada linha, cada marca são a sua história, a sua força, a sua beleza. Eu vejo a mulher mais linda, a mulher mais corajosa que eu já conheci. E eu quero tocar essa história, Helena. Quero te mostrar que você é mais do que digna de ser amada, de ser desejada." Com a delicadeza de quem desvenda um tesouro, Arthur começou a despir Helena, um botão por vez, uma fita por fita. Não havia pressa, não havia voracidade, apenas uma devoção quase sagrada. Helena sentiu o arrepio do medo inicial, mas logo ele foi substituído por uma onda de alívio. Suas roupas caíam, revelando seu corpo, e os olhos de Arthur a percorriam com uma admiração tão pura, tão verdadeira, que as muralhas de sua invisibilidade começaram a desmoronar. Quando estava nua, sob a penumbra acolhedora do quarto, Helena esperava o julgamento, a rejeição, o olhar de desinteresse. Mas Arthur apenas sorriu, um sorriso que lhe disse que ela era perfeita. Ele a abraçou, e o toque de sua pele quente na dela foi um choque elétrico, uma eletricidade esquecida que corria por suas veias. O corpo dele, também marcado pelo tempo, mas igualmente pleno de uma sabedoria e gentileza, aconchegou-se ao dela como se tivessem sido feitos para se encaixar. O sexo, naquela noite, não foi apenas físico, foi um ato de redenção, de cura. Cada carícia de Arthur era uma validação. Cada beijo em sua pele, uma promessa de que ela ainda estava viva, que ainda era desejável, que ainda era bela. Ele tocou cada linha de sua barriga, cada ruga de sua coxa, com a reverência de quem lê um poema. Ela sentiu as mãos dele explorarem seus seios, sua nuca, suas costas, e, pela primeira vez, não houve vergonha, apenas a pura e simples alegria de ser tocada, de ser sentida, de ser adorada. As lágrimas, quentes e libertadoras, rolaram pelo rosto de Helena, misturando-se aos beijos de Arthur. Eram lágrimas não de tristeza, mas de descoberta. Descoberta de que, sob as camadas de sua pele marcada pelo tempo, havia uma mulher que renascia, que florescia, que se permitia finalmente confiar. Naquele abraço, naquele toque, naquelas palavras de "eu te faço confiar", Helena encontrou não apenas o amor tardio, mas a cura para a invisibilidade que a havia assombrado por toda a vida. Ela ainda estava viva, e era linda. O cheiro de café fresco flutuava pelo pequeno apartamento de Arthur na manhã seguinte, misturando-se ao perfume delicado das orquídeas que enfeitavam a sala de estar. A luz do sol entrava pelas janelas, lavando o espaço com um brilho dourado e suave. Helena acordou com um abraço caloroso de Arthur, o peso do braço dele sobre sua cintura, um peso diferente de qualquer outro que já a tivesse acalmado. Não era o peso da obrigação, nem o da indiferença. Era o peso da presença, do carinho, da proteção. Ela abriu os olhos lentamente, o corpo ainda anestesiado por uma sensação de paz e leveza que há muito tempo não experimentava. As rugas ao redor dos olhos de Arthur eram um mapa de risos e experiências, e Helena as observou com uma ternura recém-descoberta. Não havia mais medo em seu olhar, apenas curiosidade e uma gratidão profunda. A noite havia sido uma revelação,
O toque de Arthur não apenas a curara, ele a redespertara. Sua pele, outrora motivo de vergonha e pavor, agora irradiava uma aceitação, um calor que parecia vir de dentro para fora. Ela sentia-se mais ela, mais inteira, mais presente do que jamais se sentira. Arthur se mexeu, abriu os olhos e sorriu, um sorriso genuíno que acendeu uma luz em seu peito. Bom dia, minha flor. Dormiu bem? A voz dele era um sussurro rouco, e Helena assentiu, incapaz de proferir palavras, com medo de quebrar a magia daquele instante. A intimidade da manhã, o café, a simplicidade de estarem ali juntos, era um presente que ela guardaria. Ele a beijou na testa, um beijo leve e cheio de afeto, e Helena sentiu o calor se espalhar, dissipando as últimas sombras da invisibilidade que um dia a cercaram. Ela não era apenas vista, ela era celebrada. A partir daquele dia, a vida de Helena começou a assumir novas cores. O medo de sua pele, embora ainda uma sombra distante em seus recônditos, havia sido confrontado e apaziguado pelo olhar de Arthur. Ela começou a se vestir de forma diferente, optando por cores mais vibrantes, por tecidos que acariciavam sua pele, em vez de escondê-la. Pequenos detalhes que refletiam uma mudança interior profunda. Seu sorriso era mais frequente, mais aberto. A rigidez em seus ombros relaxou e ela caminhava com uma leveza que antes era impensável. As pessoas começaram a notar. No mercado, as vendedoras a cumprimentavam com mais entusiasmo. Na floricultura, o dono, que antes a via como uma cliente silenciosa, agora trocava longas conversas com ela sobre as novas espécies de orquídeas. Ela não era mais a senhora invisível, mas Dona Helena, a mulher com os olhos brilhantes e um novo ar de vitalidade. Mas nem todas as reações foram de aceitação. A notícia do relacionamento entre Helena e Arthur, naturalmente, chegou aos ouvidos de conhecidos e vizinhos. Em um almoço de domingo, a irmã de seu falecido marido, uma mulher de língua afiada e mente fechada, lançou um comentário ácido enquanto servia a carne. Helena, você está com um semblante diferente. Ouvi dizer que tem um novo amigo te visitando. Essa idade e com essas ideias, não acha que está um pouco impróprio? O que o nosso falecido pensaria? Helena sentiu um arrepio. A velha Helena teria se encolhido, mudado de assunto, deixado o comentário feri-la em silêncio. Mas algo havia mudado. A voz de Arthur, as palavras "eu te faço confiar", ecoavam em sua mente. Ela ergueu a cabeça, fixando o olhar na cunhada. O que ele pensaria, minha querida, é irrelevante. Ele está em outro plano. E eu estou aqui, neste, viva. E sabe o que eu penso? Que é perfeitamente apropriado que eu busque a felicidade, a gentileza e o afeto que a vida, por tanto tempo, me negou. E essas ideias, como você chama, são apenas o desejo mais humano de ser amada e de amar. Sua voz era calma, mas firme, e havia uma autoridade que calou a cunhada. Marcos, seu filho, que estava presente, observou a mãe com uma mistura de orgulho e espanto. Ele ainda tinha suas reservas, suas preocupações, mas a força que emanava de Helena era inegável. Não era mais a mãe que se vitimizava em silêncio, mas uma mulher que reivindicava seu espaço e sua felicidade. Mais tarde, em um telefonema para Clara, Helena relatou o ocorrido. A amiga riu do outro lado da linha. É isso aí, menina. Mostrou a ela onde a vassoura guarda o pó. Você não está mais para brincadeiras. E é assim que tem que ser. Não se esconda mais. Deixe que vejam você. Deixe que vejam a mulher que você é, em toda na sua beleza e plenitude. As palavras de Clara ressoavam com a nova Helena. Ela não se esconderia mais. Não havia mais espaço para a invisibilidade autoimposta. Os toques de Arthur, as palavras dele, a forma como ele a olhava, haviam acendido nela uma chama que ela não permitiria que ninguém apagasse. A cada dia que passava, a intimidade com Arthur se aprofundava, não apenas no físico, mas na alma. Eles passavam horas conversando, compartilhando memórias, sonhos e medos. Ele a ouvia com uma atenção que a fazia sentir-se a pessoa mais interessante do mundo. Ela, por sua vez, se deleitava em descobrir o homem paciente e sábio que era Arthur, suas histórias de vida, seus pequenos rituais. A cada risada compartilhada, a cada silêncio confortável, um tijolo do muro de solidão de Helena era derrubado. A dor silenciosa que ela carregava há tanto tempo começava a cicatrizar. O romance tardio não era apenas um novo capítulo, era uma reescrita completa de seu livro de vida. Ela se permitia sentir o sol em sua pele, o vento em seus cabelos grisalhos, o cheiro das flores que Arthur lhe trazia. E cada sensação era um lembrete de que ela estava viva, de que era digna de todas as belezas e alegrias que o mundo tinha a oferecer. A imagem de seu corpo no espelho também mudou. Não eram apenas rugas e marcas do tempo. Era um corpo que havia amado, sofrido, sobrevivido. E agora era um corpo que era desejado, acariciado, adorado. A primeira noite havia sido o portal,
Mas cada noite que se seguiu com Arthur era uma confirmação, uma celebração de sua existência. O toque dele em sua pele não era apenas físico, era uma oração, um voto de que ela era valiosa, que era bela, que era amada. E naquele olhar, naquele toque, naquele amor paciente e protetor, Helena não apenas encontrou a confiança para sua pele, ela encontrou a si mesma, a mulher que um dia se perdeu na invisibilidade e que, agora, renascia em toda a sua glória. Ela não tinha mais medo, ela confiava. A alegria inicial, frágil como vidro, não demorou a encontrar o seu primeiro teste. Sua voz grave preencheu a sala, cortando o ar como uma faca afiada. Mãe, o que está acontecendo? As pessoas estão falando, que palhaçada é essa? Ele quer o seu dinheiro, não quer? É óbvio. O olhar do filho, antes protetor, agora pesava com uma mistura de raiva e desprezo, julgando não apenas suas ações, mas a sua própria sanidade. Cada palavra era um estilhaço, cravando-se fundo onde a dúvida já morava. Ela sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de uma raiva silenciosa que há muito não a visitava. Por tantos anos ela havia sido a mãe, a esposa, a provedora de estabilidade, e agora, ao tentar ser apenas ela, era tratada como uma criança desajuizada, uma velha tola. Ele não se importa com você, está se expondo ao ridículo. As palavras ecoaram, e o mundo que ela começava a construir desabou em ruínas. A solidão que a acompanhara por décadas pareceu retornar, ainda mais pesada, pois vinha daquele que ela mais amava. Ligou para Helena, a voz embargada de lágrimas que tentava, em vão, conter. Helena ouviu pacientemente, como sempre. Ele está certo, Lena? Eu sou uma velha louca? O silêncio do outro lado da linha foi preenchido por um suspiro. Minha amiga? Helena finalmente disse, a voz suave, mas firme. Você passou a vida inteira se doando, se anulando. Cuidou de todo mundo, menos de si mesma. Deixe que falem. Deixe que pensem. A vida é sua. Vai viver, menina. Pela primeira vez em anos, você está sorrindo. Não deixe que o medo e o julgamento dos outros roubem isso de você. As palavras de Helena foram como um bálsamo, um sopro de ar fresco num ambiente sufocante. A culpa que a havia corroído começou a dar lugar a uma nova força, uma convicção. Aquele mesmo filho, em outro dia, tentou retomar a discussão, os olhos estreitos de desaprovação. Mas desta vez, ela não era a mulher hesitante, a mãe culpada. Ergueu a cabeça, os olhos fixos nos dele, uma chama antiga renascendo. Eu sei o que você pensa, e sei o que as pessoas dizem. Ela começou, a voz surpreendentemente calma, mas com uma autoridade que ele não ouvia desde a infância. Eu passei a vida inteira vivendo para vocês. Eu sacrifiquei meus sonhos, meus desejos, minha própria identidade, para que vocês tivessem tudo. Para que você tivesse tudo. Ela fez uma pausa, a emoção borbulhando, mas sob controle. Agora é a minha vez. Esta é a minha vida. E eu vou vivê-la como eu quiser, com quem eu quiser. Se você não consegue entender isso, ou aceitar, então terei que aceitar que você não me ama o suficiente para me ver feliz. Não me ligue mais para tentar me convencer do contrário. A conversa está encerrada. As palavras pairaram no ar, cortando os laços de dependência e culpa que aprendiam há décadas. O choque no rosto do filho foi visível, a mistura de raiva e algo que parecia respeito, ou talvez um vislumbre de perda. Pela primeira vez, ela se sentiu livre. A liberdade veio acompanhada de uma expectativa ansiosa, quase infantil. Ele a tratava com uma reverência que ela nunca havia conhecido, com um olhar que parecia ver além das rugas e da passagem do tempo, direto para a essência da mulher que ela era. A primeira noite, porém, chegou carregada de um medo antigo, visceral. Diante do espelho, sua imagem refletia as marcas de uma vida inteira. As estrias da gravidez, a flacidez que a gravidade impiedosamente impunha, as cicatrizes de cirurgias esquecidas. Como ele poderia desejar aquilo? A vergonha era um manto pesado, um véu invisível que ela queria manter entre eles. O pensamento de ser vista nua, despojada de suas defesas, era aterrorizante. Quando ele a chamou, a voz suave. Ela hesitou, o coração martelando contra as costelas. Mas a delicadeza em seu toque, a forma como seus dedos traçaram a linha de seu ombro, dissolveu parte de sua armadura. Ele não a desnudou com pressa, mas com uma paciência quase sagrada, como se estivesse revelando uma obra de arte há muito esquecida. Seus olhos, quando finalmente a fitaram por inteiro, não continham julgamento, nem desilusão. Havia apenas uma admiração terna, uma adoração silenciosa que desfez, camada por camada, o medo que ela havia cultivado por tanto tempo. Ele beijou cada marca, cada linha do tempo, sussurrando palavras de beleza e desejo que ela nunca imaginou ouvir. Naquele abraço, na entrega de seus corpos, ela não sentiu apenas prazer físico, mas um alívio profundo,
uma libertação da prisão de sua própria autoimagem. Era como se, pela primeira vez, seu corpo fosse seu de verdade, não um recipiente para as expectativas dos outros, mas um templo para a sua própria experiência. A luz suave do quarto, que antes ela temia, agora parecia um holofote de aceitação, iluminando a verdade que a juventude e a beleza convencionais haviam escondido. A verdadeira intimidade não estava na perfeição, mas na vulnerabilidade, na aceitação mútua. Ali, nos braços dele, ela encontrou não apenas um amante, mas um espelho que refletia uma mulher que ela finalmente podia amar. A melancolia, por um instante, silenciou-se, cedendo lugar à esperança palpável de um recomeço. A relação que floresceu entre eles não era apenas um flerte de verão tardio. Firmava-se com a solidez de um carvalho antigo. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e o companheirismo deles cresceu em profundidade e confiança. Ele era o ouvinte paciente para suas histórias de uma vida esquecida, o admirador atento para cada descoberta que ela fazia sobre si mesma. Na sua presença, as velhas armaduras caíam, revelando uma mulher que, apesar das rugas e da melancolia em seu olhar, fervilhava com uma sede renovada de existir. Mas não era apenas o relacionamento que se fortalecia. Era ela. A semente de liberdade plantada por Helena e regada pelo amor dele começou a germinar. O escritório, antes um porto seguro na rotina monótona, agora parecia uma gaiola apertada. As pilhas de papéis, as chamadas telefônicas incessantes, a indiferença do chefe e a fofoca ácida das colegas que outrora pareciam insignificantes tornaram-se insuportáveis. Ela percebeu que a segurança daquele emprego, que por tantos anos a havia definido e sustentado, era na verdade uma algema dourada. A cada manhã, o peso de arrastar-se para o trabalho era maior do que a recompensa do salário. Um dia, olhando para o calendário, a proximidade da aposentadoria, antes um sonho distante, agora parecia um adiamento desnecessário da felicidade. O amor que sentia e recebia a havia reeducado. A vida era para ser vivida, não apenas suportada. A decisão amadureceu em silêncio como um fruto pronto para cair. Ela ensaiou o discurso 1000 vezes na frente do espelho, as palavras que diria ao chefe. Havia um medo latente. A voz do filho ecoando na mente. Você está jogando tudo fora, mãe. Que irresponsabilidade. Mas a voz de Helena era mais forte. Vai viver, menina. No dia marcado, com o coração batendo forte, mas a espinha ereta, ela entregou sua carta de demissão. A sensação não foi de queda no vazio, mas de leveza, como se um fardo invisível tivesse sido finalmente erguido de seus ombros. Ao sair do prédio pela última vez, a luz do sol parecia mais brilhante, o ar mais puro. Nos dias seguintes, o tempo, antes roubado e compartimentado, tornou-se um oceano vasto e generoso. Ela descobriu o prazer de caminhar sem pressa, de ler um livro inteiro sem interrupções, de preparar um almoço demorado para eles. As mãos que antes digitavam freneticamente no teclado, agora ansiavam por outra forma de expressão. Foi quase um acaso. Em uma loja de artesanato, seus olhos pousaram em um conjunto de tintas acrílicas e um pequeno cavalete. Uma lembrança antiga, de uma paixão juvenil sufocada pelas responsabilidades, ressurgiu. O cheiro da tinta, a textura da tela virgem, a cor que ganhava vida sob o pincel, despertaram algo adormecido. Ela não pintava obras-primas, mas cada pincelada era um ato de autoexpressão, uma parte de sua alma que se libertava, colorindo não apenas a tela, mas a sua própria existência. A vida parecia recompensá-la por sua coragem. A aceitação, tão violentamente negada por seu próprio sangue, veio de onde ela menos esperava. A família dele, a princípio uma abstração, logo se tornou um porto de acolhimento. A mãe dele, Dona Clara, uma senhora de olhos vivos e sorriso acolhedor, recebeu-a com um calor que derreteu anos de frieza familiar. Meu filho está diferente, Clara disse um dia, os olhos fixos nela, mas sem julgamento. Está mais leve, mais feliz. Fazia tempo que eu não o via assim. A voz de Clara era suave, mas carregada de uma sabedoria que vinha de uma vida longa e bem vivida. O amor, minha querida, chega quando a gente menos espera, e às vezes com as cores que a gente menos imagina. Suas palavras eram um bálsamo para a ferida que o filho dela havia deixado. Aquele reconhecimento sincero de sua contribuição para a felicidade de alguém era um presente inestimável. Os filhos dele, jovens adultos com suas próprias vidas e preocupações, também a acolheram com uma naturalidade que a surpreendeu. Não havia nem hesitação, nem questionamento. Eles a viam através dos olhos do pai, alguém que o fazia sorrir, alguém que trazia cor para sua vida. Em um jantar de domingo, com a mesa farta e risadas preenchendo o ambiente, a filha mais velha dele, uma jovem de olhar penetrante, olhou para ela e disse simplesmente: "Meu pai está tão feliz com você."
Obrigada por isso. Não era uma cobrança, mas uma gratidão sincera. As palavras, poucas e diretas, ressoaram nela com a força de uma oração respondida. Naquele momento, cercada pelo calor de uma família que não era a sua de sangue, mas que a havia escolhido e aceitado, ela sentiu uma paz que havia buscado por toda a vida. A melancolia de um passado que a recusava foi, mais uma vez, acalmada pela esperança de um futuro que a abraçava. Ela estava, finalmente, encontrando seu lugar no mundo, não como um apêndice, mas como o centro de sua própria vibrante existência. Os anos teceram seu próprio manto sobre a casa, não mais um véu de esquecimento, mas uma colcha de retalhos vibrantemente remendada pelo tempo e pela vida que finalmente floresceu. 4, talvez 5 verões haviam dançado pelas janelas desde aquele dia em que o silêncio deixou de ser uma prisão e se tornou apenas uma nota, uma entre tantas, na sinfonia imperfeita e bela de sua existência. Agora, a melodia era outra. O cheiro de bolo caseiro, que antes era uma raridade associada apenas a grandes celebrações, pairava com frequência pelos cômodos, misturando-se à fragrância de lavanda e ao aroma inconfundível de risadas infantis. Não eram visitas protocolares, mas a efervescência constante de uma casa que encontrara seu propósito, ser um ninho. Seus netos, pequenos ciclones de energia e afeto, corriam pelos corredores, suas vozes agudas ecoando onde antes reinava a quietude de um mausoléu. As paredes, que por tanto tempo absorveram suspiros e a resignação silenciosa, agora guardavam a algazarra de "Vovó, me conta uma história", ou "Vovó, você viu meu carrinho?". Ela os observava sentada na varanda, o sol da tarde pintando fios de prata em seu cabelo, mas com um brilho novo nos olhos. Cada ruga, cada linha de expressão contava uma história de lutas e superações, mas também de uma paz que se instalara em seu interior. Aquele vazio que a corroía por dentro havia sido preenchido, não por algo externo, mas pela sua própria redescoberta. Seus filhos, antes distantes em suas próprias rotinas e talvez cegos à invisibilidade dela, agora a procuravam, buscavam seus conselhos, compartilhavam suas vidas. Havia um respeito, uma admiração silenciosa que antes não existia. Ela não precisava mais lutar para ser vista. Sua presença irradiava, forte e inegável. As viagens, antes sonhos distantes encapsulados em revistas velhas, tornaram-se realidade, embora com uma simplicidade encantadora. Pequenas fugas para a praia, onde o mar, com sua vastidão, a fazia sentir-se minúscula e, ao mesmo tempo, parte de algo imenso e eterno. Ela adorava sentir a areia sob os pés e o cheiro de maresia no ar, o horizonte infinito convidando-a a sonhar sem limites. Ou então, retiros para o interior, onde o silêncio era um convite à reflexão, à contemplação das estrelas, ao reencontro com a terra. Nesses lugares, cercada pela natureza, ela percebia o quanto havia se privado de beleza, de vida, e em cada viagem, em cada nascer do sol sobre as ondas ou crepúsculo sobre os campos, ela sentia uma gratidão profunda, mas sem amargura pelo tempo perdido. Havia apenas o presente, e ele era vasto e generoso. Às vezes, à noite, quando o barulho diminuía e a casa se aninhava no sono, ela se pegava olhando para o espelho. Via não apenas a mulher de 70 e poucos anos, com as marcas do tempo, mas a jovem assustada, a esposa dedicada, a mãe zelosa que se perdera pelo caminho. E, finalmente, a mulher que se reencontrara. Não havia arrependimentos, apenas uma compreensão profunda de que cada passo, cada tropeço, cada lágrima e cada riso a haviam levado até ali. Ela se lembrava daquele ponto de virada, daquele instante em que a desesperança ameaçou engoli-la e da força que de algum lugar brotou. Foi um grito silencioso que rompeu as correntes da inércia. Foi a coragem de dizer basta a uma vida que não a pertencia mais. E era, acima de tudo, a consciência de que a mudança não lhe foi entregue de bandeja. Não foi sorte, foi escolha. A escolha de se reerguer quando o mundo parecia desmoronar. A escolha de se amar quando sentia que ninguém mais o fazia. A escolha de dar voz à sua alma, mesmo que trêmula. A escolha de buscar a luz quando tudo o que via era escuridão. E cada pequeno gesto que se seguiu. O primeiro passeio solitário, a primeira conversa franca, o primeiro não dito em voz alta, foram tijolos na reconstrução do seu próprio universo. Não era um universo perfeito, mas era dela, vibrante, autêntico, cheio de vida. O sol já se punha, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, e ela sentiu um calor no peito, não apenas do sol, mas de uma plenitude que nunca imaginou possível. A casa estava quieta, os netos dormindo, as vozes dos filhos já distantes, mas a vida pulsava em cada canto. Ela não era mais invisível. Era o coração daquele lar, a memória viva de uma transformação. E você, já se sentiu invisível?
Se essa história te deu esperança, se inscreve, compartilha e deixa seu comentário. Nunca é tarde para ser amada.